como equilibrar um uso responsável, um uso sustentável dessa tecnologia. A principal demanda física de recursos é o data center. E o que é um data center de IA? E por que agora a gente fala mais sobre isso? Se sempre existiu data center, desde quando existe internet, talvez antes. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. Aqui a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial com uma pegada mais acadêmica, porém descomplicada. O meu nome é Juliana Campagnoli. E eu sou a Carla Marcolin. E hoje a gente vai falar sobre o que, Carlinha? Sobre IA e sustentabilidade. Exatamente. Muito se sabe aí sobre os benefícios que a IA pode trazer para a nossa rotina diária, até mesmo para a própria questão climática, aí, monitoramento climático, monitoramento de florestas, mas pouco se fala, ou precisamos falar mais, sobre os impactos que a inteligência artificial pode trazer para a natureza. E uma questão que ficou muito comum aí falar no início desse ano foi quando as pessoas começaram a pedir por favor e obrigada para o ChatGPT, né, sobre a justificativa ali de que como ele tinha sido feito treinado com a linguagem humana, ele naturalmente ia dar respostas mais assertivas, mas naquele momento os grandes players do mercado começaram a falar, calma, vocês estão derretendo aqui os nossos servidores, porque precisava de muita água para resfriar. Então a gente percebe, né, e aí me vem à mente muito um conceito de Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, que ele fala do espaço dos fluxos e do espaço dos lugares. Por quê? Porque se a gente tem inteligência artificial, internet, enfim, se a gente tem um mundo virtual, a gente tem também um mundo físico, o espaço dos lugares, aquele espaço físico tradicional, onde a gente tem toda a infraestrutura para rodar esse mundo virtual, e os dois precisam coexistir e precisam estar ali no mínimo equilíbrio, né, Carlinha? Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente sabe que a gente não pode frear o avanço da IA, mas o grande desafio é como equilibrar um uso responsável, um uso sustentável dessa tecnologia. É muito interessante, Ju, quando tu fala da coexistência, né, do digital com o físico. Porque às vezes a gente, nas nossas casas, usando a IA, a gente não tem muita noção de onde estão os dados, como eles estão sendo processados, o tanto de cabo que existe passando embaixo do oceano para a gente ter internet de alta velocidade aqui no nosso país. A minha mãe costuma sempre me perguntar onde fica essa nuvem, onde todas as coisas ficam. E ela não está errada, essa nuvem está em algum lugar, né? Esses dados estão em algum lugar, fisicamente. E quando a gente fala de IA e sustentabilidade, a gente está falando muito de um aumento rápido de volume de interação, de necessidade de um grande processamento. E qual que é a contrapartida no mundo físico? As coisas não vai aumentar espaço no mundo digital, não vai aumentar processamento e interação no mundo digital sem aumentar no mundo físico. E acho importante para a gente falar dessa conversa. Essa é uma conversa principalmente de data center. Esse é um assunto, quando a gente fala de sustentabilidade, a principal demanda física de recursos é o data center. E o que é um data center de IA? E por que agora a gente fala mais sobre isso? Se sempre existiu data center, desde quando existe internet, talvez antes. Um data center de IA é diferente de um data center tradicional. O Brasil hoje não tem um data center dedicado à IA generativa, a modelos de linguagem grande. O Brasil tem vários data centers, mas a gente não tem aqui no nosso país um específico de IA generativa. Por que o de IA generativa é diferente de um data center tradicional? Porque o processamento dele, o consumo dele e a estrutura de hardware dele é diferente. Um data center tradicional, ele é muito mais voltado para armazenamento de informação. Tanto armazenamento de página na internet, armazenamento de servidor, armazenamento dos arquivos que a gente deixa na nuvem. Essa é muito a razão de existir de um data center. E isso é algo que melhora muito a cada ano. Cada ano que passa, a gente consegue guardar mais informações num pedaço menor de hardware. E é claro que esses são espaços que necessitam de resfriamento, porque esses equipamentos operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se não tiver resfriamento nenhum, eles simplesmente vão esquentar. Só que um data center de IA, além de armazenar informações, ele faz um processamento muito pesado do modelo. Ele faz o treinamento do modelo. Então, vocês devem se lembrar, a gente já falou um pouquinho aqui, né, sobre o modelo de IA generativa. Ele é um modelo treinado em milhões e milhões de dados, e a ideia é que esse modelo consiga entender sequências de palavras para poder reproduzir. Esse treinamento, e especificamente esse
Um pico de consumo acontece nesse processo de treinamento. E para isso, não é só ter um monte de HDs físicos para guardar várias informações. É preciso capacidade de processamento, processador. Muitas placas de processamento rodando ao mesmo tempo para poder treinar o modelo, mas também para poder sustentar ele ao longo do tempo, para que você possa abrir o ChatGPT e falar, come a bênção do dia, tire o tarô, faça o exercício da escola para mim, qual a melhor receita de bolo de laranja, qualquer coisa. Você precisa do modelo rodando sustentado. E isso demanda com que a gente tenha muitas placas, que hoje a gente sabe que as melhores são as placas de vídeo. E aí, todo mundo acompanhou, né? NVIDIA é uma empresa muito famosa, tudo que aconteceu já com as ações da NVIDIA, o fato que hoje ela é uma das mais valiosas de bolsas de valores do mundo inteiro, justamente porque é a NVIDIA que faz as placas de vídeo de processamento gráfico, que tem capacidade de processamento muito altas e conseguem treinar um modelo desse volume. Então, o data center de IA, ele vai ter muitas dessas placas para treinar, mas também para sustentar o modelo ao longo do tempo. E aí, uma coisa interessante da gente saber sobre essas placas em específico é que, normalmente, no seu computador, você tem um processador. Um processador, às vezes dois, se você tem uma placa de vídeo. A gente está falando de um data center como se a gente tivesse milhares de processadores, porque são milhares dessas placas rodando ao mesmo tempo. Então, essa é a grande diferença e é claro, né? Se eles estão rodando ao mesmo tempo, se eu tenho muitos processadores, é claro que isso vai consumir mais água, mais energia, mais recurso natural, porque vai esquentar mais. Essas coisas vão estar rodando ao mesmo tempo, vão esquentar mais, então a necessidade de resfriamento é muito maior. Exato, Carlinhos. É complicado porque a gente não consegue nem ter o real tamanho desse uso. Porque as grandes empresas acabam colocando ali nos relatórios de sustentabilidade tudo no mesmo balde. Tanto o uso de IA quanto os demais usos. Então, a gente não consegue ver isso de uma forma ali individualizada. E um relatório do Google de 2024 demonstrou que o uso de água só naquele ano foi de 30 bilhões de litros de água, equivalente a quase 12 mil piscinas olímpicas. Então, a gente percebe que é um uso expressivo, né? E, ao mesmo tempo, necessário. Porém, a gente precisa aí equilibrar, né, uma coisa com a outra. E eu acho a questão da água sensível, porque quando a gente fala de data center, a gente fala muito de água e de energia elétrica, né? O consumo de recursos. A energia elétrica, a gente tem energia renovável e hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem uma matriz energética que suporta a instalação de data centers dessa monta. Para prover o serviço energético. Mas e a água, né? E, afinal de contas, por que a água é um assunto e o que acontece com a água quando a água entra num data center? A água vai entrar num data center para fazer o resfriamento. Então, como é que ela vai entrar? Ela vai entrar fria, gelada, ela vai resfriar não só o próprio lugar, não só o espaço, a sala, mas ela vai resfriar cada placa que a gente acabou de falar. Então, ela passa pelo lugar, mas ela passa por cada placa e, ao passar, ela esquenta. E aí, essa água sai quente e volta fria. Sai quente e volta fria. Então, há um sistema circulatório para economizar água, né? Para a gente usar várias vezes a mesma quantidade de litros de água para poder resfriar esse data center. Por que a gente usa água e não usa super ar-condicionados? Porque é a mesma coisa na tua casa, né, Ju? Chega a conta de luz e chega a conta de água. O que a gente está sempre pensando em economizar? A luz, né? Porque a conta de luz é muito mais cara do que a conta de água. Ficar uma torneira pingando, tudo bem. Agora, ficar um ar-condicionado ligado durante uma viagem no final de semana, não, nem pensar, né? Ter 2, 3 geladeiras em casa, chuveiro elétrico, não. Porque a energia é muito mais cara. Como a energia elétrica é mais cara que a água e os data centers precisam resfriar num volume muito grande, eles usam água porque a água é mais barata. Só que, tudo bem, usa água porque a água é mais barata, ainda que eu tenha aí as minhas críticas em relação a isso, se a água custasse a mesma coisa que a energia elétrica, talvez a gente tivesse um equilíbrio melhor, mas enfim. A água é mais barata, ela é mais usada dentro do data center. Só que, não... Por mais que a gente tenha sistemas circulatórios, uma hora essa água, ela precisa ser trocada.
Eu não consigo, com o mesmo sistema circulatório, a mesma quantidade de litros de água, esfriar e esquentar, esfriar, esquentar, esfriar e esquentar o tempo inteiro. Uma hora não dá mais para fazer isso. Outra coisa, quando a água esquenta, um pedaço dessa água evapora também. E essas são medidas muito difíceis. A gente ainda não tem uma precisão adequada em literatura. Quanto da água evapora quando ela é utilizada num data center de IA? Quanto da água eu tenho que jogar fora? Quantas vezes eu consigo reaproveitar? A verdade é que a gente não tem muito acesso a essas medidas, a gente não sabe se as empresas estão ou não controlando isso, e também a gente não tem nem muito acesso a métricas especializadas para fazer isso. Então, a gente olha para estudos sobre, afinal de contas, quanto gasta de água quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT? Que essa é uma pergunta que sempre aparece quando a gente fala de IA e sustentabilidade. Quanto eu gasto de água se eu pergunto alguma coisa para o ChatGPT? Bom, a gente pode apresentar diferentes estudos com diferentes medidas. Depende da métrica adotada, depende de várias premissas e também depende de onde está o data center, que é uma coisa interessante chamado de siga o sol ou não siga o sol na literatura. Follow the sun, unfollow the sun. Porque o que acontece? Se você põe um data center num lugar ensolarado, parece ser uma boa ideia, porque você pode botar uma placa solar. Essa placa solar vai alimentar a energia do data center. A gente não vai ter um gasto energético muito alto. Parece interessante, mas um lugar ensolarado também é um lugar mais quente. Então, provavelmente, o gasto de água para resfriamento vai ser bem grande também. Se você não seguir o sol, você pode ficar num lugar um pouco mais frio, mas esse lugar um pouco mais frio, que talvez consuma menos água, vai ter um pouco mais de dificuldade com a energia renovável, especialmente a energia solar. Então, a gente vê que, assim, a literatura ainda está caminhando, tentando entender esses espaços e essas medidas. Mas eu, particularmente, gosto muito do professor Shaolei Han. Ele é um professor da Universidade da Flórida e ele tem uma medida, ele elaborou mais de um paper sobre essas medidas e a estimativa que ele chegou, que me pareceu bastante adequada, é a seguinte: mais ou menos a cada 10 prompts, a cada 10 perguntas que você faz para o ChatGPT, de um tamanho razoável, né, adequado, nem são as muito longas, mas também nem as mais curtinhas, você consome, desperdiça uma garrafinha de 500 ml de água. Então, o ChatGPT bebe 500 ml de água a mais ou menos cada 10 prompts que você faz. E aí, você pode pensar, né, Ju, hoje, quantos prompts você já perguntou para o ChatGPT, ou para o Gemini, ou para o DeepSeek, e aí multiplica isso para ver quanto de água você já gastou. Não é a gente diretamente, né, claro, é a empresa que faz a gestão desse recurso, mas esse recurso certamente foi embora, foi gasto, né? Essa água foi desperdiçada. Eu me lembrei agora de um comentário que eu li nas redes sociais falando sobre isso, e aí a pessoa colocou assim: nossa, chocada, o ChatGPT bebe mais água do que eu. Enfim, brincadeiras à parte. ChatGPT hidratado. Hidratado, exatamente. Mas brincadeiras à parte, a gente realmente é algo que a gente precisa se atentar, porque é como a gente falou, muitas pessoas acabam não tendo a dimensão do impacto que isso gera, né, no meio ambiente, e como são dados ali que a gente realmente ainda não tem acesso, fica difícil para fins de regulamentação, para fins de governança, enfim, envolve muitos aspectos. E, ao mesmo tempo, a gente, enquanto Estado-nação, também precisa se manter competitivo dentro desse mercado. Ao mesmo tempo, a gente precisa trazer data centers para cá. E a gente já viu, né, que foi aprovada recentemente uma medida provisória instituindo um programa especial de tributação no sentido de incentivar a instalação de data centers aqui no Brasil. E a gente precisa acompanhar aí o desenrolar de como isso vai acontecer efetivamente e acompanhar, especialmente em termos exatamente de fiscalização, de em que regiões isso vai acontecer, né? Como que as coisas vão realmente ser implementadas. É importante que a gente tenha data center aqui no Brasil. Eu não acho que quando a gente fala de sustentabilidade e tecnologia, a gente está falando contra a tecnologia ou que ela não deve estar aqui. Hoje, a maior parte dos dados dos brasileiros, inclusive os dados do governo brasileiro, estão fora do país. E na geopolítica atual, há que se concordar que se alguém briga com alguém, algum diplomata, algum presidente, algum líder de governo se irrita com outro, alguém pode puxar um cabo de energia e a gente pode ficar sem SUS, sem data SUS.
sem informação de saúde, sem informação da Receita Federal. Enfim, a gente está correndo um risco deixando tantos dados importantes fora do Brasil. E para a gente ter esses dados aqui dentro rodando, a gente precisa de data center e a gente precisa, sim, de data center, da monta de data centers de IA, que tenham capacidade de rodar esses modelos, para a gente falar de soberania, para a gente falar de modelos próprios, de várias coisas que estão, inclusive, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PIBIA. Mas ainda faltam estudos que permitam um monitoramento do consumo do recurso. A gente tem recurso. O Brasil, ele é muito farto em recursos naturais. Então, a gente tem água suficiente, a gente teria água suficiente para um data center, para mais de um data center de IA. A gente tem uma estrutura de energia elétrica também, que favorece a transmissão e distribuição de energia para ter data center de IA, mas como fica especialmente a população local? Então, os estudos, eles precisam monitorar e é importante que a regulamentação, a legislação privilegie a população local, porque não dá para aceitar o fato de ter um data center aqui, porque é importante para o Brasil, e a gente pagar uma conta de água mais cara, porque colocaram um data center no bairro ao lado do nosso. Isso não pode. Agora, isso pode muito bem acontecer se não houver monitoramento adequado de estudo. Ou não só a conta de água ficar mais cara, faltar água, por exemplo, porque tem um data center, faltar luz, enfim. Então, essas coisas têm que vir juntas, né? Quando a gente coloca na mesa a conversa de desenvolvimento tecnológico, quando a gente coloca na mesa a conversa de soberania digital, de autonomia, soberania de dados, a gente também tem que trazer o pessoal do meio ambiente, a gente tem que trazer todo mundo para a mesma mesa, para todo mundo conversar junto. E não é que um vai impedir o outro, mas é que a gente vai fazer os acompanhamentos e os monitoramentos e, claro, tudo isso, eu espero, né, através de adequada legislação e regulamentação. Exatamente. Eu acho que esse aí vai ser o grande desafio, né? A gente não pode frear a inovação, mas a gente também tem que pensar que a gente não pode colocar a conveniência na frente da responsabilidade e, especialmente, trazer um risco maior, né, para dentro do nosso país. Então, tem que ser algo realmente equilibrado. Daí também a importância da gente conversar sobre isso, entender o que tem por trás, para a gente também saber como cobrar, né? E a gente vai ficando por aqui, né, Carlinha? Acho que é isso. A gente agradece. O nosso próximo episódio vai ser sobre o quê? Dicas de prompts. A gente aguarda vocês. Até lá. Até lá. Peraí, vou só falar mais uma coisa. Aí eu já... As duas eu vou falar junto. Eu também, eu respirei e fiquei na dúvida, eu falei...